Segundo o dicionário, heresia é qualquer ensinamento que se opõe a uma doutrina. Bom, heresia não é uma coisa nova, é uma coisa que já existe desde do início do cristianismo. Heresias de todo quanto é tipo apareceram ao longo dos tempos e se opuseram ao cristianismo, à sã doutrina. Hoje a gente chama de ventos de doutrina e falsos profetas e coisas dessa natureza. A cada tempo, as heresias que aparecem, às vezes são contextualizadas naquela situação. Paulo viveu uma situação muito própria, muito típica do seu tempo. Paulo tirou o cristianismo de dentro do judaísmo. Você lembra que nas lições anteriores eu falei a respeito do caminho que era aquele grupo de cristãos dentro do judaísmo ainda, né, começaram a viver o cristianismo e aí eram tidos como uma seita. E Paulo, como um bom fariseu, saiu a perseguir esses que estavam deturpando o judaísmo, porque ele entendia que o judaísmo era o correto. No entanto, Paulo se converteu e a função dele, o principal papel que ele desempenhou foi tirar o cristianismo de dentro do casulo do judaísmo, né? Tirou ali de dentro e o cristianismo nasceu como algo novo, algo diferente. Mateus 9:17, o próprio Cristo disse assim: não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então Jesus estava falando que aquilo tudo ali que estava acontecendo, o texto começa aqui no versículo 14 de Mateus 9, perguntando sobre jejum, né? Os discípulos de João perguntando, mas nós jejuamos, os fariseus também jejuam, e por que os seus discípulos não jejuam, né? E Jesus vem explicar que não há tristeza, né? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, aí Jesus está falando que o que ele veio fazer ali é uma coisa nova, uma coisa diferente. Paulo lutou fortemente contra a judaização, palavra complicada, né? Do cristianismo, do evangelho. Então, fortemente contra os que queriam judaizar o evangelho. Atos 15, de 1 a 3, começa ali, em Atos 15, começa essa, vamos falar de peleja, a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Talvez essa tenha sido a primeira maior questão levantada naquele tempo sobre o que os gentios deveriam fazer para de fato estarem cobertos e alinhados, ali estarem certinho, né, com aquilo que se pregava. Alguns indivíduos, Atos 15, de 1 a 3, diz assim: alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos: se não vos circundares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e da Samária e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, aqui já começou uma contenda em que alguns diziam que para ser salvo, os gentios tinham que ser circuncidados. E Paulo e Barnabé e mais uma meia dúzia começaram a defender que isso não era necessário. O cristianismo veio como algo diferente do judaísmo. Esse capítulo 15
de Atos aqui, ele é bem interessante, porque ele narra bem detalhadamente, ali até o versículo 15, 16, toda essa situação. Eles foram até os apóstolos, colocaram isso em discussão, debateram, e aí Pedro e Tiago dão um parecer contrário à necessidade. Ele bota aqui: expôs Simão Deus primeiramente, visitou os gentios a fim de construir deles um pouco. Conferem isso as palavras do profeta. Cumpridas as quais, voltarei a reedificar o tabernáculo. Tem um tempo aqui que ele não há por que perturbar. Aqui, pronto, 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então ali Pedro e Tiago estão entendendo ali que não é o caso isso acontecer. Paulo, segundo aqui o pastor Isaltino, é um misto de evangelista, missionário, teólogo e apologista. Ele defendeu claramente a posição do Evangelho de Cristo. Ele não permitiu distorção. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, deixa isso bem claro. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo bateu o pé naquilo ali, era a base do evangelho, a base do cristianismo era essa, e ele não deixou que isso fosse desviado a atenção disso. E hoje, temos heresias? Temos todo tipo de heresias. Com as mídias, com a facilidade das mídias, com a facilidade de divulgação, cada um coloca no YouTube, em outra mídia qualquer, no Face, a sua pregação do jeito que mais lhe aprouver, falando o que lhe aprouver. E com isso aparecem coisas certas, mas aparecem também muitas coisas erradas. Essas coisas erradas são, de fato, heresias. Vivemos ainda num tempo do politicamente correto. O politicamente correto tem pressionado o evangelho a não assumir posições concretas. A gente precisa assumir, sim, posições concretas do certo ou do errado. Nós seguimos a Bíblia e entendemos que ela está certa. Quem não quiser seguir, não precisa seguir de fato. Há o livre-arbítrio para isso. O que não pode é alguém tentar ou querer que eu diga que a pessoa não está seguindo a Bíblia e vai para o céu, vai ser salvo de acordo com a Bíblia. Não é possível a gente alterar o que está nas Escrituras. A gente tem que estar centrado na palavra de Deus. Esse é o caminho da salvação. E esse politicamente correto tem feito com que vários de nós tenhamos sido pressionados a aceitar coisas que não estão de acordo com a Bíblia, estão erradas de acordo com a Bíblia. E eu não posso dizer que uma coisa está certa ou uma coisa é questão de opinião, se a Bíblia diz claramente que aquilo não é questão de opinião. Opinião todo mundo tem. Você pode até ter a opinião, achar que a Bíblia está completamente errada. É sua opinião. Eu não posso fazer nada contra isso. Agora, você não pode querer que eu contrarie a Bíblia e aceite como verdade, como correto, como certo, algo que a Bíblia diz que está errado. É pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E contra isso a gente não pode abrir mão. Assim como a gente também não pode abrir mão de uma série de coisas que têm aparecido, há muito tempo aparecem, e têm aparecido em nossas igrejas. Coisas que não estão na Bíblia, coisas que não têm fundamento bíblico. E a gente precisa brigar não, né? Brigar não, mas a gente precisa resistir a essas heresias. Bom, essa é a lição número 10 da revista Palavra e Vida, edição 65. O título dessa lição é A Resistência às Heresias. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense
e distribuída gratuitamente em PDF pela internet, pelo site batistasfluminense.org.br. Essa edição 65 foi escrita pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, já falecido, e ela tem por tema a vida de Paulo. Então estamos estudando a vida de Paulo. O primeiro tópico dessa lição, então, fala do problema com os judaizantes. Judaizantes surgem cedo. Então, aqui ele já cita de novo Atos 15, de 1 a 5, onde a gente tem essa discussão da circuncisão dos gentios. O evangelho, de fato, como eu já disse, nasceu no judaísmo. Ele nasceu no judaísmo, porque Cristo veio do povo judeu. Então, o evangelho, o cristianismo, nasceu no judaísmo. Porém, ele rompeu com o judaísmo ali pelo texto de Atos 15, quando essas coisas começaram a ser discutidas. Paulo brigou para que o cristianismo não fosse classificado e mantido como uma seita judaica. Se isso tivesse acontecido, e seita é algo, é uma palavra que define algo sem fundamento. E o cristianismo tem o fundamento no sacrifício de Cristo, em Cristo. Então não é uma seita. Então Paulo conseguiu defender que o cristianismo saísse dessa classificação de seita judaica ou caminho e passasse a ser algo um pouco... não passasse a ser entendido como algo sólido. Então, esses judaizantes fizeram um estrago muito grande nas igrejas da Galácia. Então, se você for olhar lá a epístola de Paulo aos Gálatas, você vê uma série de coisas pelas quais Paulo está brigando, está tentando defender a posição ou o evangelho na sua raiz, o evangelho da forma correta. Gálatas 1, de 6 a 10, 3 e 6, 12. Estrago doutrinário. Gálatas 1, de 6 a 10, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha só, e eu estou no versículo 6 da primeira epístola, do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. Então, já no versículo 6, ele está falando: estou admirado que vocês já estão passando daquilo que Cristo salvou do evangelho da graça para outro evangelho. Vocês já estão pregando outra coisa. Olha só que absurdo. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Pensa que Paulo era um cara delicado. Olha só, né? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Agradar a homens. Olha só que Paulo está tocando num assunto que parece extremamente atual. Temos muitas pregações e muitos evangelhos que buscam agradar a sua clientela. Já ouvi de pastores até sendo pressionados a deixar igrejas ou demitidos de igrejas, se é que infelizmente algumas igrejas entendem como emprego, não é essa a ideia, mas sendo retirados de igreja porque não pregam o que a igreja quer, ou quando pregam algo que vai contra um pecado generalizado, esses ministros são retirados daquela igreja. Deus tenha piedade dessas igrejas. Gálatas 3:3, sois assim insensatos.
que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Olha só, Paulo está chicoteando os camaradas ali. Gálatas 6:12 diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidares, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha que Paulo está falando aí claramente, abertamente, que esses que querem ostentar-se na carne vos constrange a vos circuncidarem. Olha só o que ele está abrindo o verbo aqui para dizer. Paulo manteve uma linha dura com relação a esse aspecto, que a justificação pela lei anularia o evangelho. Gálatas ainda 2, de 16 a 21, e principalmente o versículo 21. De 16 a 21 diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido que em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a fé, segue-se que morreu Cristo em vão. Pensa nisso. Paulo está sendo bem incisivo aqui. Eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça se justifica mediante a lei, se você tem a lei para se justificar, então o sacrifício de Cristo é nulo, ele morreu em vão. Então Paulo foi incisivo com isso. Ele precisou manter, ele manteve firme essa base de que uma coisa ou outra. A justificação é pela fé em Cristo e não pela lei. Romanos 3, 19 a 24, né? Já temos visto alguns textos assim. Então hoje, o que acontece? Infelizmente, a gente vê alguns movimentos ditos evangélicos que tentam rejudaizar o evangelho, ou seja, voltar às raízes do judaísmo. Então, a gente vê de vez em quando uma igreja tentando usar símbolos judaicos, como por exemplo, ele chama aqui de menorá, aquele castiçal de 7 braços, a estrela de Davi. Olha que comentário interessante, que pode ter sido desconhecida a Davi, de repente ele nem sabia disso, tendo como origem a cabala judaica e a bandeira de Israel nos templos. Então, como um símbolo de povo de Deus, né? Não é essa ideia. Ele bota aqui ainda a kippá, algumas igrejas tentando usar aquele chapeuzinho que se bota aqui atrás, o kippá dos judeus, né? Ou danças, que era uma liturgia muito típica do Velho Testamento, no lugar de reuniões, com uma liturgia mais parecida com o Novo Testamento, que ele diz aqui, que seria o modelo da sinagoga, de cânticos e estudos da palavra. Veja, muitos cristãos empolgados por Israel. Tem problema isso? Eu não posso morrer sem ir conhecer Israel. É muito bacana, é muito legal ver onde Cristo passou. Isso é muito interessante. Se eu tivesse a oportunidade, realmente seria muito bacana. Porém, isso não vai me salvar. Isso não vai me trazer mais perto de Deus. E aquele povo judeu não é o povo de Deus que a Bíblia diz. O povo de Deus que a Bíblia diz é a igreja. A igreja salva, convertida e salva. Ok? Então, tem muitos cristãos, infelizmente, estão muito mais empolgados com os judeus, com o judaísmo, com
o Israel terreno do que com a igreja em si. A salvação é por Jesus, é em Jesus. E o verdadeiro povo de Deus é a igreja. A gente não pode perder isso de mente, ok? Todos esses símbolos podem até algumas vezes ilustrar alguma coisa, mas eles não podem trazer de volta a cultura judaica que existia quando o cristianismo ainda, vamos dizer assim, não era cristianismo, ainda eram judeus que seguiam a Cristo, ok? A mensagem central que a gente tem é o Cristo crucificado, ressurreto e ao lado do Pai. Então essa é o ponto central da nossa fé. Se Jesus não tivesse morrido por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, não teria muito sentido, não teria nenhum sentido, para ser bem exato, o cristianismo. O ponto central, o único Cristo digno de fé é o Cristo crucificado, aquele que morreu por nossos pecados. 1 Coríntios 1, 18. 1 Coríntios 1, 18, Gálatas 6, 14. 1 Coríntios 1, 18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura. Vou começar no 17, que é melhor. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Olha o cuidado de Paulo. A cruz de Cristo não poderia ser anulada. O sacrifício de Cristo na cruz é o cerne da questão. Certamente, versículo 18. 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, o cerne da questão é a cruz de Cristo. Sem ela, nada disso, nada do cristianismo teria sentido. Gálatas 6, 14. Diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que Paulo defende muito claramente o cerne da questão do cristianismo, a cruz de Cristo, a crucificação de Cristo. Como diz o pastor Exaltino aqui, o monte dos crentes não é o Sinai, é o Calvário. O monte do Calvário, no monte do Calvário se consumou a nossa salvação. A salvação não vem pela fé, ela vem pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Infelizmente, existem cristãos que são inimigos da cruz. Aqueles que muitas vezes colocam coisas que não são a salvação pela cruz, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Filipenses 3, ele botou o 18, mas eu achei interessante ver o 17 e o 18. Diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes. É isso mesmo, Filipenses 3, 17, 18. Que tendes em nós. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidamente eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, senão inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Então, existem, infelizmente, inimigos da cruz. Inimigos, aqueles que entendem coisas diferentes ou acham que existem coisas diferentes que não o sacrifício de Cristo na cruz, o qual, de fato, nos deu a salvação. Bom, então é necessário ter em mente qual é o cerne da questão da salvação. É o sacrifício de Cristo na cruz. Cristo é o centro do cristianismo. Mas que coisa óbvia, né? Mas é necessário
lembrar disso. E que a graça é que nos salva, não as obras, tá? Segundo tópico, vem falar de gnosticismo, é um movimento esotérico. Gnosticismo, então, procurando no dicionário, você acha, é um movimento esotérico que data lá do 2º século, 100 e pouco depois de Cristo, ok? É um movimento esotérico e o sincretismo, ou seja, sincretismo é uma mistura de religiões. A gente estuda na história do Brasil que teve no Brasil um sincretismo religioso por conta da Igreja Católica que chegou e dos negros que vieram da África, trazendo a cultura africana, e as duas religiões, as religiões de matrizes africanas e o catolicismo, se misturaram e houve um sincretismo religioso. Essa é a forma mais comum da gente ouvir essa palavra. Eu lembro da escola, quando eu estudei isso, ok? Aqui o esoterismo, o gnosticismo, vem de um sincretismo da Mesopotâmia, então é de uma coisa um pouco mais antiga. Aquele movimento ensinava a salvação pelo gnosis, ou seja, pelo conhecimento. Então seriam pessoas que teriam o conhecimento que poderiam salvar. Diz que ainda sobrevive no racionalismo cristão em certas instituições secretas e ocultistas. Então, o pastor cita aqui que o Simão o Mago, que é citado em Atos 8, de 9 a 24, alguns escritos antigos dão a referenciam ele como sendo gnósticos. Lembrando, Simão o Mago era uma história de um camarada que fazia magia quando Paulo chegou ali pregando o evangelho, e ele ficou maravilhado porque impunham as mãos e curavam, e aí ele se converteu e depois quis pagar para que ele recebesse aquele tipo de poder. E aí Paulo amaldiçoa e diz que... Amaldiçoa não, né? Ele diz que aquilo ali não... Deus o castigaria por conta daquilo ali. Aí ele pede que Deus não o castigue. Enfim, ele tentou comprar um poder que não é comprável. Ele é um dom, é dádiva, né? É o poder de Deus. Então, alguns escritos antigos então citam esse camarada aí, este Simão, o Mago, como um gnosticista, ok? E aí esse povo era um povo que se dizia sábio. Então vamos lá, eles em muitas heresias eles negavam a corporeidade de Cristo. Então para eles, Cristo teve aqui, mas não foi em carne e osso, foi um espírito parecido com carne, uma coisa assim semelhante que dava para confundir, né? Então a morte na cruz também não foi bem desse jeito, é isso que eles diziam. E se a gente não entender desse jeito, não tem como validar, ou não tem validade nada do que foi feito, ok? Então eles pregavam que haveria um conhecimento oculto, restrito, que poderia salvar. O verdadeiro conhecimento está em Cristo. 1 Coríntios 2, de 6 a 16, é um texto um pouquinho mais longo, mas ele fala verdadeira sabedoria, o Espírito Santo. A gente não entende, talvez, vendo vários textos sobre sabedoria, mas quando a gente cai nessa questão do gnosticismo e a característica deles, que eram a sabedoria que poderia levar à salvação, a gente entende porque Paulo, em suas cartas, falou tanto de sabedoria. De 6 a 16, 1 Coríntios 2, de 6 a 16, Paulo diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Mas, como está escrito, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que não conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, para que conheçamos, o que por Deus foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Paulo está aqui dizendo de um conhecimento verdadeiro que vem do Espírito e é entendido pelo Espírito e não racionalmente. Nós ressuscitaremos, Cristo morreu, veio em forma humana, veio de mulher, nascido de mulher, em forma humana, carne e osso, viveu entre nós, morreu por nós na cruz, verdadeiramente morreu, ressuscitou verdadeiramente em carne e osso, e nós, no final, também seremos ressurretos. Nós ressuscitaremos, está lá em 1 Coríntios 15, para quem quiser ver. Alguns gnósticos eram docéticos, do verbo doquem, parecer, porque diziam que Jesus não era carne, mas apenas parecia carne. Para João, esta era a afirmação do anticristo, e muito importante a gente lá olhar em 1 João 4, versículos 2 e 3, que diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo aquele que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, João também foi bem incisivo nessa afirmação. Todo espírito que confessa que Cristo veio em carne, salvo. E não, se não, então é anticristo. 1 Timóteo 3:16, Paulo também afirmou assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em glória. Então, Cristo veio em carne e a gente não pode deixar isso de lado. Em 1 Timóteo 6, versículos 20 e 21, Paulo fala ainda sobre essas discussões. 1 Timóteo 6, versículos 20 e 21 diz assim: e tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviam da fé. A graça seja convosco. É o finalzinho da primeira epístola. Me chamou extrema atenção o termo evita o falatório, evitando os falatórios. Precisamos resistir às heresias. Não podemos admitir, aceitar, concordar com heresias. Se não está na Bíblia, meu irmão, não está na Bíblia. Então, não está certo. Não adianta tapar o sol com a peneira, como se diz. Porém, a gente não pode dar margem a
falatórios. Então, defender a fé, sim, extremamente importante. Só que a gente não pode criar grandes problemas, grandes discussões que virem guerra religiosa e degradam a imagem do evangelho, né? Infelizmente, houve uma denominação dada a evangélicos que acabou ficando muito aberta. Qualquer um que diz professar o Evangelho, o Novo Testamento, é assim denominado. O problema é que entre dizer e fazer há uma distância, que nem sempre é cumprida. E não sendo cumprida, a gente tem seitas ditas como evangélicos. Então, acontecem sim grandes distorções e grandes problemas que a gente precisa resistir, se opor, mas evitar o falatório. Não se importava com a sabedoria humana, era algo de Paulo. Então, lá em 1 Coríntios 2, versículo de 1 a 5, Paulo fala assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza e temor, e grande temor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Agora dá para entender porque ele está falando isso, né? Mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então Paulo enfatizava isso, essa pregação da sabedoria precisava estar contra. E Paulo ainda ironiza lá em 2 Coríntios 10, 12, aqui o texto saiu errado, saiu como 1 Coríntios 10, 12, depois 1 Coríntios 11, de 1 a 6, é 2 Coríntios. 2 Coríntios 10, 12 diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Olha que coisa dura. 2 Coríntios 11, de 1 a 6, quisera eu que me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Evangelho simples. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, e se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado a esse, de boa mente o tolerais, porque suponho que em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Então Paulo está falando aqui da simplicidade do evangelho, e ele foi duro, insensatez. Há um só Cristo, que é o Cristo crucificado, ressurreto, assentado à direita do Pai, e a gente crê que isso aconteceu em forma de carne humana. O terceiro tópico da nossa lição fala da intervenção de Deus na história. Jesus veio na plenitude dos tempos, diz lá em Gálatas 4:4. E ainda é o clímax da revelação, tendo Deus falado pelos profetas, Hebreus 1 e 2. Nesses tempos nos falou pelo próprio Filho. Então, ali Paulo está mostrando a vinda de Cristo e a pregação, as boas novas do Evangelho por Cristo, como clímax, como ponto mais alto do Evangelho. E aí na transfiguração, lá em Mateus 17, de 1 a 5, versículo 8, mostra lá Jesus aparecendo com Moisés e Elias. Aí os outros apóstolos estavam lá, vamos fazer umas tendas, e logo veio
uma nuvem luminosa ali, como descreve o texto, uma voz do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvis. E aí Moisés e Elias, que ali apareceram, Jesus transfigurado, foram retirados de cena. Olha só, isso vem mostrar que teve uma intervenção de Deus na história, mudando a história da humanidade. O cristianismo não é algo que vem como o judaísmo ou mais algumas coisas do judaísmo. É algo novo, vinho novo que tem que ser colocado em ordem novo. Elias e Moisés tiveram sua parte na história, tiveram sua parte na construção da preparação do evangelho. Agora, pois, temos uma nova, a partir de Cristo, uma nova posição, um novo procedimento. Cristo é tudo em todos, Colossenses 3:11. É a expressa imagem de Deus, Colossenses 1:15. Termos que Paulo usou para definir o que foi Cristo. Imagem aqui, do grego eikon, espelho. Jesus é a face de Deus como se fosse refletida do Pai. João 14:8-9. Então essa é a ideia determinante na teologia de Paulo. Nada era maior que Jesus. Na realidade, a gente precisa ter isso em mente. Nada é maior do que Cristo. Nada no cristianismo pode ser maior do que o próprio Cristo. Não faz sentido você falar alguma coisa que seja mais importante que Cristo. Além disso, qualquer ensino que mostre uma diminuição do valor de Cristo é algo que tem que ser entendido como heresia. As heresias que nós temos atualmente pregam um Cristo insuficiente. O camarada, ele é convertido a Cristo, mas aí ele tem demônios, precisa quebrar a maldição, precisa de alguém que ore, alguém que tenha uma oração poderosa para livrá-lo. Ora, poderoso é Cristo. Se a pessoa se converte a um Cristo que não tem poder para isso, esse Cristo não tem validade. Se a pessoa se converteu a Cristo, Cristo é suficiente. É bem verdade que muitas vezes nós, na nossa carne, temos as nossas fraquezas e precisamos de ajuda. Às vezes a gente está triste, abalado, decepcionado, até pouco depressivo, e precisa de alguém para ouvir, alguém para conversar, alguém para orar por nós até. Porque a gente não está ali, eu estou orando, a minha oração parece que não passa do teto, né? É um sentimento interno, mas nada disso é verdade. O Cristo ao qual a pessoa se converte é um Cristo onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso para quebrar e retirar todas as maldições, demônios, problemas que ali aconteçam. Não é que a gente não vai ter mais problema na vida cristã, muito pelo contrário, quando a gente se converte a Cristo, uma enxurrada de problemas acontece. Acontecem sim. Agora, a gente sabe em quem confiar, a gente sabe onde é que a gente vai e onde aquilo ali onde Cristo vai nos socorrer, como Ele vai nos socorrer. Ele é o nosso porto seguro, e não temos que não precisamos de mais coisa alguma. Se a pessoa é uma nova criatura, ela é completa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5:17. Então não há porquê, nessa visão de uma vida de Cristo, olha só, baseada, cristocêntrica, salvo não precisa de nada além de Cristo, ok? Cristo não é um algo a mais, Ele é a palavra de Deus.
João 1, de 1 a 14. Ele é o clímax da revelação, como citamos agora há pouco. Hebreus 1, 1 e 2. É a expressa imagem de Deus, Colossenses 1, 15. Ele é o nome sobre todo nome, Filipenses 2, de 9 a 11. É interessante dar uma olhada nessas referências. Mas ele é o Cristo suficiente para todos os problemas. Agora, essa é a forma que a gente tem de combater essas heresias. Cristo é o centro da igreja. Cristo é o centro do cristianismo. A igreja é de Cristo. Ele o comprou e pagou um alto preço, ok? Cuidado quando a gente vê lá algumas letras, algumas pregações que são vazias. Pastor Exaltino aqui cita, sentimento, cântico que fala do sentimento do adorador e do adorado, não fala. Culto em que Cristo não seja o centro. Já viu? Às vezes tem uma mensagem lá muito bonita, muito encantadora, mas se você tirasse do contexto do culto e botasse num texto de coaching ou de autoajuda, dava o mesmo efeito, porque não fala de Cristo, não fala da Bíblia e tá só uma autoajuda. Tem um problema nisso aí. Cântico em que Cristo não seja glorificado, pregação em que Cristo não seja anunciada. Não faz muito sentido. Cristo é o centro da igreja e a gente precisa manter ele no centro da igreja. Senão, estaremos fazendo alguma coisa que não seja a igreja de Cristo. Estaremos sendo alguma coisa que não é a igreja de Cristo. Cristo é o centro da igreja. Ele é o antídoto para toda heresia. Mas como é que eu vou saber se é heresia ou não? Está na Bíblia? Então, tá certo. Não está, tá errado. Mas eu posso fazer isso, aquilo outro. Dá uma analisada. Jesus fazia? Fazia. Então, não tem problema. Jesus não fazia. Então, é bom não fazer. Mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se meu mestre não fazia, por que eu vou fazer? Essa é a pergunta que eu sempre me faço. É assim que eu sempre me vejo. Para pensar e agir, recuperemos o valor da cruz. A fé cristã. Sim na cruz, sempre me glorio. Me glorio na salvação de Cristo, que foi dada pela sua morte na cruz. A igreja é um evento cristológico. O carro-chefe da igreja não é o louvor, o carro-chefe da igreja não é a pregação gostosa de se ouvir, autoajuda, não é nada disso. O carro-chefe da pregação da igreja é Cristo, ela é a razão de ser da igreja. E nada além do que está no Novo Testamento. O Novo Testamento é o Evangelho, as boas novas de salvação. Quer dizer que o Evangelho no Velho Testamento é errado? Não está errado. Porém, o que eu digo a você é que a pregação da salvação está no Novo Testamento. Algumas profecias do Velho se cumpriram no Novo, isso ajuda a dar entendimento ao todo. O Velho Testamento me ajuda a entender como o povo vivia perante a lei, ou de acordo com a lei, e agora como ele pode viver na graça, ok? A pregação da igreja tem que ser Cristo. Resistamos, atentos a todas as heresias que dia a dia, minuto a minuto, tentam nos atingir. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê discernimento e estude, Estude a Bíblia para que a gente possa cada vez mais ver e identificar essas coisas. Que Deus nos abençoe.